E aí pessoal, beleza? Estamos aí mais nosso quarto bloco aqui, trabalhando os crimes contra a paz pública, né? Então estamos falando sobre a associação criminosa, né? Então vamos continuar falando sobre esse crime. Lá no parágrafo único existe a forma majorada do crime. Então diz o parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, né? Então, primeiramente, né, quando fala forma majorada, aplica-se a majorante, né, que nada mais é com a causa de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, né? Então a primeira situação é chamada associação armada. Pessoal, quando fala armada, envolve tanto arma própria como arma de fogo, né, enfim, como arma imprópria, né? Pode ser também uma associação armada que utiliza-se de arma, de outros objetos que podem ser utilizados como arma. Obviamente vai depender de cada contexto criminoso, né? Até a questão do roubo, né? Houve uma alteração em 2018 que passou a prever somente a majorante pelo emprego de arma de fogo, né? E isso foi corrigido pelo pacote de crime que voltou a considerar também a utilização de arma branca, né? Óbvio, né? Então posso ter muito bem uma associação criminosa armada que utiliza-se de arma branca, né? Faca, facão, enfim, nada impede, beleza? Ponto importante é que basta que apenas um dos associados esteja armado. Se um dos associados detiver a arma, tranquilo, já tenho aí a majorante da associação criminosa armada prevista no parágrafo único, tá? Outra situação é que independe, né, do porte ostensivo. Então não é obrigado o sujeito estar com o porte ostensivo dessa arma. Basta que ele detenha a posse de uma arma para caracterizar a associação criminosa armada. Outro ponto importante, conforme fala o parágrafo único aqui, né? Então diz, ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então se eu tenho criança ou adolescente aí, já de cara, aquilo que eu falei no começo, o inimputável, né? Criança, adolescente, então de cara ele é considerado sim na contagem ali daquele número mínimo de integrantes de 3, né, associados. Então se eu tenho a criança ou adolescente, eu tenho a associação criminosa com isso majorada. Pessoal, alguns pontos importantes aqui, algumas observações. Lá na Lei 8.072, né? Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? Então vamos lá na Lei 8.072/90, que a gente abre na hora, né? Aqui, vamos lá. Lei 8.072/90. Cadê você? 8.072/90. Então lá no artigo 8º fala assim, ó, será de 3 a 6 anos de reclusão, olha só, será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins ou terrorismo. Pessoal, se eu tenho uma associação criminosa para a prática de crimes hediondos, né, como fala aqui, tortura, tráfico de drogas, né, ou terrorismo, o agente não vai responder conforme a pena do Código Penal, tá? Então nós temos aqui uma associação criminosa na legislação extravagante da Lei 8.072. Então se eu tenho uma associação criminosa para a prática de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, a pena não vai ser de 1 a 3 anos, a pena é a pena prevista aqui no artigo 8º, pena de 3 a 6 anos de reclusão. Então nós temos aqui uma associação criminosa qualificada, tá? A associação criminosa qualificada prevista aqui na Lei 8.072/90, artigo 8º, beleza? Tranquilo? Ponto muito importante aí da matéria. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar a autoridade, aí que fala o bando ou quadrilha, isso está errado, né? A associação criminosa. Possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3, né? Então, nesse caso aqui, nós temos a chamada delação premiada, né? Então, aqui é a delação premiada no parágrafo único do artigo 8º, tá? Então, esse detalhe aí é muito importante. Lá no artigo 35 da Lei 11.343/2006, né, que é a famosa
Lei de Drogas, Lei 11.343/2006. Lá no artigo 35, nós temos a chamada associação para o tráfico. Olha o que diz. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não, né, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, que é o tráfico de drogas, parágrafo 1º, e artigo 34, né, da referida lei. Aí aqui fala pena, reclusão de 3 a 10 anos e o pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Então, uma pena elevada, né? Então, nós temos aqui uma associação prevista, olha só, inclusive aqui o número mínimo é de 2 pessoas, né? Então, na associação para o tráfico, eu posso ter a prática reiterada, né? A associação que visa a prática reiterada dos crimes aqui do tráfico de drogas, isso é o artigo 33 e artigo 34, ou de forma não reiterada, né? Então, cuidado, na eu tenho a associação para o tráfico de drogas, eu tenho o tipo penal específico aqui do artigo 35, o princípio da especialidade, tá? O princípio da especialidade. Então isso é muito importante também, tá? Pessoal, outro detalhe aí importantíssimo nós vamos trabalhar a constituição de milícia privada, tá no artigo 288A. Então só anote aí. E mais na nossa próxima aula eu vou trabalhar, né? Não sei se vai dar tempo nessa. Se der tempo nessa, eu já falo sobre ela. Artigo 288-A do Código Penal, que é chamada Constituição de Milícia Privada, tá? Muito importante também. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, né? Que é a famosa Lei de Organização Criminosa, tá? Lei 12.850 de 2013. Né? Então está no artigo 1º, parágrafo 1º, tem o conceito, a definição de organização criminosa, tá? Então fala lá, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Primeiro a diferença da organização e da associação. Na associação eu tenho, o legislador exige um número mínimo de 3 pessoas. Aqui na organização criminosa, número mínimo de 4 pessoas, beleza? Uma pessoa a mais, então número mínimo de 4 pessoas. Então posso ter 4 ou mais pessoas, tá? Mas há outros elementos, outros requisitos aqui, né? Estruturalmente ordenada, né? Então essa estrutura, né, que exige-se aqui na configuração da organização criminosa, não se exige na associação. A associação, o que ela exige ainda? O que ela exige, assim, certamente de uma certa organização, enfim, nada mais é que o quê? Que ela seja estável ou permanente. Não exige uma estrutura ordenada. Já na associação, sim. Na organização, sim. Na organização criminosa é necessário o quê? Uma estrutura, tá? Uma estruturação ordenada. Aí vem... E caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Então eu tenho o contador, eu tenho aquele que executa materialmente os crimes, eu tenho aquele que é responsável, de certa forma, pelas transações financeiras, eu tenho aquele que é responsável pelos veículos dessa organização criminosa, eu tenho aquele que é responsável pela lavagem de dinheiro, enfim, então cada um vai ter uma divisão. E essa divisão não precisa ser uma divisão formal, algo documentado, pode ser de forma, né, informalmente mesmo, e mesmo assim estará caracterizada a organização criminosa. Na associação não exige essa divisão de tarefas, né? Não há nem essa estrutura ordenada, como eu falei para vocês. Basta que ela seja estável, né, permanente, ponto final, beleza? Aí continuando. Ainda que formalmente, né, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Olha que interessante aqui. A associação criminosa, ela só visa, né, a prática de crimes. Só visa a prática de crimes, tá? Na organização criminosa, se o crime ocorre no âmbito territorial do Brasil, né, exige uma pena. As penas têm que ser superiores, não. Então as penas máximas,
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Essa pena máxima superior a 4 anos é a pena combinada pelo legislador, combinada em abstrato, certo? Então, se eu tenho um crime, né, no âmbito nacional, no nosso território nacional, para configurar a organização criminosa, esse crime, ele tem que ela visa praticar, né? Esse crime ou esses crimes, né? Enfim, tem que ter uma pena máxima superior a 4 anos. Então, quando fala superiores a 4 anos, por exemplo, crime de furto, a pena máxima é de 4 anos, então não pode. Agora, furto qualificado, aí é diferente, de 2 a 8 anos, né? Por exemplo, que é do parágrafo 4º da qualificadora. Então, ali aquelas qualificadoras do parágrafo 4º do artigo 155, aí sim é possível uma organização criminosa que visa a prática de furtos qualificados, né? No âmbito nacional, tendo em vista que a pena máxima ultrapassa o patamar de 4 anos que está aqui, né? Que é a exigência aqui do legislador para a configuração da organização criminosa. Aí continua, ou que seja de caráter transnacional. Olha só que ponto interessante. Se eu tenho, por exemplo, crimes de receptação de caráter transnacional, em regra, a receptação pena máxima 4 anos. É possível a organização criminosa para isso? Sim. Aí não há limitação de pena, tá? Se o crime detém caráter transnacional, não há limitação de pena máxima, nada disso. Só o fato dele ter esse caráter transnacional já demonstra uma potencialidade lesiva elevada da conduta perpetrada pelo agente. Beleza? Então isso é muito importante, tá? Outro ponto importante aqui, muito importante. Observe, fala, prática de infrações penais. Olha só, eu posso ter uma organização criminosa, né, que visa a prática de contravenções? Sim. Desde que essa contravenção tenha caráter transnacional, certo? Se eu tenho uma contravenção de caráter nacional, ela é praticada no âmbito do território nacional, não é possível uma organização criminosa que vise prática de contravenções penais no âmbito do Brasil, certo? Agora, se eu tenho uma contravenção, por exemplo, jogo do bicho ali que rola no Paraguai, no Brasil, na Argentina, enfim, ela tem caráter transnacional, nesse caso é possível sim a organização criminosa que visa a prática dessas contravenções. Então, recapitulando, no âmbito nacional, a organização criminosa ela só se caracteriza se ela visa a prática de crimes cuja pena máxima ultrapasse o patamar de 4 anos, combinado em abstrato pelo legislador. Agora, se eu tenho uma infração penal de caráter transnacional, pode envolver um crime com pena máxima menor que 4 anos, como também pode envolver uma contravenção penal. Pessoal, esse é um detalhe super importante, tá? Na diferença da associação para a organização, e esses são os detalhes também muito importantes aí da organização criminosa, tá? Então fica gravado aí com vocês. A questão também do concurso de crimes, então há a possibilidade, né, de cumulação do crime de associação criminosa com outro delito, né, qualificado ou majorado pelo concurso de pessoas. Então, por exemplo, eu posso ter uma associação criminosa para a prática de furtos qualificados pelo concurso de pessoas. Não tem nenhum problema. Então, o fato dele estar com 3 ou mais pessoas pode caracterizar a qualificadora do furto e também configurar a associação criminosa. Sabe por quê? Eu vou falar para você agora. A associação criminosa é um crime que se consuma antes dos delitos que são praticados por ela. Por isso que é um crime que o legislador pune, né, nesse caso, atos meramente preparatórios. Então, a partir do momento que ele se associa para a prática de delitos, está consumado. Posteriormente, ele vai lá e pratica um crime cujo tipo penal detém uma qualificadora ou uma majorante, né? Por exemplo, roubo majorado pelo concurso de pessoas, que lá exija, tem como exigência a presença de mais de um agente, tudo bem, ele vai responder pela associação criminosa, né, que já consumou anteriormente, como também ele vai responder pela majorante ou qualificadora do concurso de pessoas, tá? Outro detalhe, não há bis in idem nisso aí, tá? Então isso aí também é um detalhe de suma importância, tá? Muito importante. Até o STJ fala isso, ó. Ó o que ele diz aqui, vou ler o julgado para vocês, lá de 2015, ó. Não há bis in idem na apuração do crime de associação criminosa e roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes, pois os delitos são
autônomos. Os delitos são autônomos, isso aí é muito importante, tá? Muito importante. E é um crime, pessoal, a associação criminosa é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Crime de ação penal pública incondicionada. Para encerrar a associação criminosa, na Lei 7.960, né? Lei 7.960, que é a lei que trata da chamada prisão temporária, né? Então, Lei 7.900 é uma lei bem curtinha, até para achar às vezes dá trabalho aqui no Vadimeco. Lei 7.960, né? Lá no artigo 1º, no inciso 3º, né, que trata dos crimes em que é cabível, né, a prisão temporária, aqui fala, ó, quadrilha ou bando, artigo 288, todos do Código Penal. Pessoal, quando fala quadrilha ou bando, tá errado, né? A nomenclatura, porque é uma lei antiga de 89, foi antes da Lei 2.850, 2013, que modificou essa nomenclatura. Então, no caso do crime de associação criminosa, é possível a prisão temporária, certo? Então, a prisão temporária ela tem um rol taxativo de crimes, né, em que ela é cabível, no inciso 3º. Então, é cabível a prisão temporária se eu tenho o agente ali, por exemplo, sendo investigado pela prática de associação criminosa, tá? Então, isso aí é um detalhe muito importante, beleza? Só tomar uma aguinha aqui, né, porque aqui a gente faz ao vivo, né? Ao vivo não, né? Não tá ao vivo, mas eu não vou ficar parando o vídeo para tomar água, né? Tem gente que faz, edita o vídeo, põe umas músicas, não sei o que. Não, aqui eu ponho para gravar e acabou, né? Pessoal, vamos lá. Então, vamos agora falar da constituição de milícia privada, tá? A constituição de milícia privada está no artigo 288-A do Código Penal, para encerrar crimes contra a paz pública, tá? Então vamos lá, né, que eu fechei meu código aqui. Artigo 288, deixa eu só voltar aqui. Artigo 288-A. 288-A do Código Penal. Fala lá do crime de constituição de milícia privada, né? Diz: constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código Penal. Neste código, né? Pena, reclusão de 4 a 8 anos, né? É um crime de elevado potencial ofensivo, né? Esse crime foi criado pela Lei 12.720 de 2012, tendo em vista a grande incidência, né, de milícia privada no Brasil, né? Então são várias, né? Então essa lei, ela foi criada, essa até chamada Lei de Extermínio de Seres Humanos, né? Que é a Lei 12.720, né? Conhecida como Lei de Extermínio de Seres Humanos. Infelizmente isso existe, né? Pessoal, aqui, o bem jurídico tutelado, nós temos a paz pública, né? A paz pública é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Ele é plurissubjetivo ou de concurso necessário. Aí vocês vão saber, mas como assim? Plurissubjetivo, né? Plurilateral, de concurso necessário, sim, né? Apesar do tipo penal do artigo 288-A não falar nada em relação ao número mínimo de integrantes, a doutrina entende que como ele deriva do 288, que trata da associação criminosa, também na Constituição de Milícia Privada exige a presença de no mínimo 3 pessoas, 3 indivíduos. Então, a milícia privada, ela exige a presença de 3 ou mais pessoas. Então, nós temos aí um crime plurissubjetivo, plurilateral ou também chamado crime de concurso necessário, tá? Então isso aí é muito importante. O sujeito passivo é a coletividade, é um crime vago, tendo em vista que a vítima, que é a coletividade, não detém uma personalidade jurídica. Então nesse ponto eu tenho um crime vago, tá? Crime vago. Tipo penal é um tipo penal aberto, né? Por quê? Você pode ver que ele fala lá de grupo de extermínio, milícia privada, esquadrão, e não conceitua nada. A doutrina critica isso, fala que inclusive é uma violação ao princípio da taxatividade, porque não tem a definição. Então coube, né, a doutrina definir cada um desses elementos normativos, né? Então nós vamos falar sobre eles aqui. O que vem a ser uma organização paramilitar? A doutrina entende
que é justamente o quê? Uma associação civil que age, né, ao arrepio da lei, né? E essa associação ela possui o quê? Uma organização e uma estrutura semelhantes à militar, né? Então quem já assistiu aquele seriado do Narcos, né? Não tem aquela Netflix, tem aquela situação lá dos paramilitares, tal, então eles têm formação militar, disciplina, tudo semelhante, mas não são militares, são paramilitares, tá? Outro ponto, o que vem a ser a milícia privada? A milícia privada ela consiste nada mais do que um grupo armado, né, de pessoas, óbvio, que geralmente é assim, né? E esse grupo armado ele age diante da omissão do Estado, principalmente na área de segurança pública, né? Então ele se aproveita dessa omissão do Estado, ocupa um determinado território, né? Sob o pretexto, né, de zelar por aquela comunidade, né, garantir segurança, estabilidade, enfim. E depois, o que essa milícia passa a fazer? Passa a coagir e extorquir essa comunidade. Então isso é milícia privada, milícia particular, perdão. Tá? Então isso tem a milícia particular. Então quando fala da omissão do Estado, nós temos até a teoria da anomia, né, ali, a ausência do Estado num determinado local e o crime toma de conta, né? Infelizmente isso no Brasil é muito comum. Quando fala de grupo de extermínio, né? Quando fala grupo armado, é um grupo de extermínio que visa exterminar determinadas pessoas, tá? E esquadrão é aquele que visa, tem como objetivo mortes generalizadas, tá? Então, quando o tipo penal ele fala que essa milícia privada, esse esquadrão, essa milícia particular, esse esquadrão, esse grupo de extermínio, enfim, que ele age com a finalidade de prática de qualquer dos crimes do Código Penal, né? Então exige o que? Um dolo específico, né? Um elemento subjetivo especial. Então há a necessidade não só de formação, né, dessa milícia, mas também ela tem que ter como objetivo a prática de crimes, né? Como é o caso também da associação criminosa. Da mesma forma que a associação, essa milícia, né, privada, ela tem que ter deve ser uma associação estável e permanente, né? Então tem que ter uma certa permanência e estabilidade para configurar o crime do artigo 288-A do Código Penal. Obviamente, se eu tenho uma milícia que visa a prática de contravenções penais, não vai configurar o artigo 288-A, a Constituição de Milícia Privada. Eu tenho aí o concurso de pessoas, tá? Como também eu não posso ter uma milícia privada que visa a prática de crimes culposos ou preter-dolosos, tá? Em relação à consumação, o crime do artigo 288-A é um crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, tá? Da mesma forma, é um crime de perigo abstrato, houve a constituição dessa milícia privada, seja um grupo paramilitar, grupo de extermínio, esquadrão da morte, milícia particular, o crime estará consumado. Então, nesse caso, não é possível a tentativa. Por quê? Porque o crime do artigo 288-A eu tenho atos meramente preparatórios, certo? Atos meramente preparatórios. Então, se eu tenho atos meramente preparatórios para a prática de outros delitos e o legislador pune de forma autônoma, então nisso eu tenho o chamado crime obstáculo, o agente ele não adentra nos atos executórios. Então, se ele não adentra nos atos executórios, ele não responde por tentativa, em regra. Certo? Não responde, né? Então, nesse caso, como é um crime que, em sua essência, são atos preparatórios, não cabe tentativa. Assim como a associação criminosa, a constituição de milícia privada não cabe a conduta tentada, certo? E ponto importante, é um crime de ação penal pública incondicionada. Crime de ação penal pública incondicionada, tá? Pessoal, era isso, tá? Então, com isso, nós encerramos aqui nosso estudo sobre os crimes contra a paz pública, tá? Muito obrigado. Me sigam aí lá no Instagram, tem muita novidade, né? Delta Luiz Gonzaga, Luiz com S, tá? Será um grande prazer poder interagir com vocês, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus e bons estudos. E em breve, novos vídeos serão postados aqui no meu canal. Até mais!